TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrana na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. É claro, hoje, terça-feira, a gente vem sempre com muita informação. Bom dia para você, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone 99248-3167. Manda sua mensagem de áudio, de vídeo, de texto. Fala por ali o que está acontecendo na sua região. Ontem, por exemplo, ao vivo aqui, o pessoal falando dos ônibus lá, né, na região de Araras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje também, porque teve alguns reflexos, né, sobre esse tema. Tá lá na nossa página aqui, a gente já vai dar uma olhadinha. Mas claro, por ali você faz a sua denúncia, conta como é que tá todos os serviços pela sua região. Merenda escolar tá tendo, como é que tá o funcionamento das escolas, postos de saúde. Tudo isso você pode mandar pra gente, enviar, a gente vai atrás da informação, viu? Pois é, e hoje Petrópolis amanheceu do jeito que eu gosto. Gente, eu tava pensando... Hoje tava legal, né? Hoje tava lindo. Olha só essas imagens, parece um quadro, né? Uma pintura. Aí, o céu azul, azul, azul e o sol ali nascendo. E eu tava pensando, realmente... mudou muito o clima, porque nessa época do ano, nesse horário, né, nos outros anos... A gente estava com frio danado. Não, a gente estava com frio, mas o dia era lindo, aquele céu azul. Bonito. Eu lembro que eu fazia imagens assim espetaculares, né? E esse ano a gente tem visto muita chuva, né? Verdade, aquele tempinho não tão bom. E hoje esse dia lindo aí, mais tarde a gente vai ver como vai ficar o tempo, né? Exatamente. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 19 de agosto. Petrópolis teve média de 140 empresas abertas por mês em 2025. Estado forma 350 alunos das primeiras turmas do programa Emprego Azuis. Aumento da passagem é suspenso pela Justiça de Petrópolis. Balcão de empregos da Prefeitura oferece mais de 95 vagas para essa semana. Agora no Correio Serrano, na TV. Mas eu tenho que jogar lá. Pessoal, a gente começa, claro, olhando o que é notícia e informação lá no nosso jornal, no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Muita coisa para falar por lá, muita coisa no cenário político nacional, viu? Pois é, na linha vermelha, Flávio Bolsonaro foca na formação da maior bancada do Senado e descarta concorrer a governador do Rio. Tá nos adiantamentos da coluna Magna Vita na página 3. Não tem nem para ele. Não dá. Eu, se fosse, inclusive, eu tenho que comentar. Quais são os seus candidatos? O que você aposta para governo do Rio? Do Estado? É. Não, se sair mesmo, não tem condições, né, gente? Se Eduardo Paes sair, vai ser uma chinelada em todo mundo. Mas você acha que Eduardo Paes vem mesmo? É do partido. O Kassab já falou em uma entrevista recente que eu estava vendo ele em um programa fazendo as suas entrevistas. Ele já tem 3 candidatos para a presidência, que, aliás, um deles eu acho interessante, não vou dizer qual aqui, mas é interessante sim. Não são bons não, tá? Porque já falei, não tem nenhum que seja uma maravilha ali não, nesse quadro nacional. A gente fica ali entre a cruz e a espada sempre, né, no final das contas. Mas tem candidatos interessantes, mas para a política do Rio de Janeiro ele falou que o projeto dele... O primeiro ali é Eduardo Paes, e aí... e a gente sabe que não tem muito para ninguém, né? Não tem para ninguém. O que as pesquisas apontam, você pode falar que não acredita em pesquisa, mas olha, com mais de 20% na frente dos outros, os outros figurando ali 2%, 3%, 4%, gente...
Não tem condições. Eu acho que repete Tô nem até... fazendo promoção dele, não, mas é difícil. Olha, é difícil bater o cara. Eu acho que pode ser que repita o que aconteceu na eleição para prefeito. Eleição para prefeito, primeiro turno. Primeiro turno, vai ser etapa, porque vai ser muito difícil. Vai depender muito do vice dele, né? Quem ele vai levar para vice ali vai ser muito determinante, talvez isso. Mas, por exemplo, o Washington Reis, que se posicionou como pré-candidato, tem 2%. O candidato do atual governador, né, que hoje é atual presidente da Alerj, o Rodrigo Amorim, tem 4%. Frente a 35% Eles do vão ter que Eduardo trabalhar Paes. muito, né? Nossa, mas para virar isso é muito difícil. E aí tem uma gama ali de 10 a 12% de pessoas que não opinaram. Não sabem, porque claro que não começou. Mas mesmo assim, 10 a 12% com 4%, vamos somar que todos esses 12%, vamos botar 16%, vamos arredondar, que 16% da população que não deu, né, sua opinião ali, que esses 16% vão para o lado, por exemplo, do Rodrigo Amorim, que tem 4%. Mas a gente tem que falar junto, né, mas a gente tem que falar também que para o governo do estado vale também o interior. Ah, sim. Porque Eduardo Paes muito forte lá na capital, não é à toa que, como a gente falou aqui, nas últimas eleições municipais ele ganhou logo no primeiro turno. Muito distante ali do segundo. Exatamente. Mas é claro que para o governo do estado vai valer muito... Né, as intenções de voto e o trabalho que tem sido feito no interior do estado. Então, e o governo do estado no interior do estado está muito forte. Teve trabalhos importantíssimos. Exatamente. Petrópolis, por exemplo, a gente tem que falar, foi sustentada, está sendo e foi sustentada pelo governo do estado em diversas obras e melhorias de infraestrutura pelo governo do estado. Não é mentira o que eu estou falando aqui. Por mais que você não goste do atual governador, desgoste do que ele vem fazendo no estado, não importa, mas a realidade é que o Limpa Rios, que passou em Petrópolis, obras de contenção, túnel, tudo isso foi governo do estado, não teve dedo da prefeitura não, gente. Então, assim, fortíssimo a atuação do governo do estado no interior do estado fluminense. Então, assim, é algo a se olhar realmente, Roberta. Eu vou ler essa notinha, já que está ali na linha vermelha, eu vou lá na página 3, ali no Pinga Fogo, só ler essa notinha. Dá uma olhada. Só pensa no Senado. Só doido acredita que Flávio Bolsonaro deixará o projeto de presidir o Senado para disputar com Eduardo Paes o governo do Rio. O senador está mergulhado na formação da maior bancada de direita no Senado Federal. Além da própria eleição, ele quer transformar o seu braço direito, Gutenberg Fonseca, em campeão de votos para a Câmara Federal. O Palácio Guanabara ficou em segundo plano. O senador descarta qualquer hipótese de disputar o governo do Rio. O que também acho difícil conseguir a maior bancada dentro do Senado, tá? Nas próximas eleições. Teve um desembarque muito grande dentro do próprio PL e dentro da direita ali, aquele racha muito grande em relação ao que está acontecendo no atual momento, né? Político nacional ali, enfim, né? A gente fala já mais sobre isso, mas acho difícil. Não é impossível. O trabalho tem que ser muito bem feito. Mas o desembarque foi muito grande. E hoje, o maior partido dentro do Brasil com maior representatividade é o partido do PSD, do Kassab, do Eduardo Paes, né, do Ratinho Júnior, né, alguns nomes aí que vêm se consolidando cada vez mais, do governador do Sul, do Sul e do Caiado também, todos eles do mesmo partido do Kassab e que vem ganhando cada vez mais representatividade, esses caras, né, porque o Kassab conseguiu fazer na última eleição o maior número de prefeituras. Foi algo histórico, muita coisa, muito à frente de PL, de PT, de PSB, mas é muita coisa, é uma diferença absurda. Então, assim, é um partido que ganhou muita força. E se ele souber trabalhar, ele vai levar Senado, ele vai levar Câmara, né?
Então, tem que ficar de olho. E não é um partido de direita nem de esquerda, o Kassab. É algo muito ao centro ali, muito centralizado, o partido dele, que atribui muito a empresários, agronegócio, conversa muito com eles. É um partido bem moderador. Então, tem que ficar de olho porque ele sai muito dessa conversa entre esquerda e direita. Fala, isso aí para mim não interessa. O que interessa é isso aqui. O que a gente tem de proposta para o Brasil? É isso. E aí tá ganhando, né, força. Vamos lá para outra destaque ali. Dino tenta barrar efeito da Lei Magnitsky no Brasil. Na verdade, sobre isso aqui eu tô bem ligado nesse tema. Ele não tenta, ele barrou. E barrou com certa... como é que eu posso dizer? Por favor, me ajude. Embasamento? Embasamento constitucional. Porque a lei é lá, não é aqui. Essa lei é uma lei feita pelo governo americano, não internacional. É uma lei que atinge bancos e instituições americanas que funcionam lá e não aqui. Aqui nós temos as nossas próprias regras, lá eles têm as regras deles. Então aqui, por exemplo, o caso dos bancos proibirem algumas pessoas ali, não vou ficar aqui citando nomes, de trabalharem o seu dinheiro dentro do país, já não poderia, porque o próprio Código do Consumidor proíbe isso. Então o próprio banco já ia levar uma multa só por isso. Então, né? Mas o que será que as Só instituições vão preferir? Levar uma multa do PROCON ou... Não, mas não é uma multa de 100 mil, 2 mil, não, é uma multa de milhões. É uma multa de milhões. Mas o que as instituições vão preferir? Não, aí é lei, não vai preferir não. Elas não vão poder acatar dentro do território nacional a Lei Magnitsky. Porque essa Lei Magnitsky lá, nos Estados Unidos. Inclusive transações em moeda estrangeira como o dólar, tá? Por exemplo, isso não pode, né? Isso não tem como, porque a moeda é de quem? É dos Estados Unidos, não é sua. Então essa aí não dá para fazer. A gente vai ver ao longo do tempo se isso vai dar certo ou não. E vou me estender um pouco aqui. Essa Lei Magnitsky, ela foi usada com 2 pesos e 2 medidas, tá? Para alguns aqui no Brasil foi usada por, olha, direitos humanos. Mas e quantas bombas que caíram lá no Irã, na faixa de Gaza, os 60 crianças mortas, né, na fila da comida pelo atual presidente de Israel, o Netanyahu? Essa lei não se aplica para ele não é contra os direitos humanos, né? Mas aí os Estados Unidos apertam a mão. E contra o Putin, que vem fazendo lá as atrocidades dentro da Ucrânia, mas está tudo certo também. Inclusive foi recebido com honras lá no Alasca pelo presidente dos Estados Unidos, com abraços, e que o atual presidente do americano agora está sendo muito criticado pela base aliada dele por ter recebido o Putin assim. Mas claro, né? O Putin tem a Dead Hand e o Netanyahu tem uma gama de mísseis ali que pode atingir o mundo inteiro se ele quiser apertar o botão vermelho. Aí esses caras ele abraça e aperta as mãos, né? Pois aí fica, para mim, 2 pesos e 2 medidas. A gente vai ver ao longo do tempo, né, os desdobramentos disso, porque, por exemplo, as instituições, vou citar as instituições bancárias, né? Se as instituições bancárias, elas mantêm negócios com outras instituições, se elas mantêm negócios estrangeiros, americanos, elas podem ser sancionadas caso desrespeitem a lei. E aí a gente vai ver se elas preferem levar uma multa do PROCON ou se elas preferem cessar os negócios que eles têm americanos. E aí, ao longo do tempo, na verdade... É o caso dos cartões de crédito. A gente vai ver se isso realmente vai pegar ou não. E aqui o destaque fala que tenta barrar porque, na verdade, ele não barrou os efeitos da lei. Ele fala que aqui no país tem que passar ali pelo STF. E na prática a gente vai ver ao longo do tempo se as instituições o que elas vão acatar. Se é a nossa lei aqui ou por conta dos negócios estrangeiros, os negócios com os Estados Unidos, se eles vão ceder e acatar essa lei Magnitsky. Inclusive os Estados Unidos não é signatário, por exemplo, do TPI, né? Então, assim, gente, não faz sentido nenhum, mas vocês que achem o que quiser, mas o país que fala sobre direitos, mas
segue o tratado lá, MOR internacional. Né? Ele chuta o tratado lá e fala, não. E aí faz negócios com todo mundo. Mas nós é que somos os antidemocráticos. Enfim, realmente 2 pesos e 2 medidas ao meu olhar. Jorge, né? Eu concordo com você, 2 pesos e 2 medidas, mas uma coisa não justifica a outra. Não, é porque não fazer parte do tratado, falar assim, ir lá apertar a mão do Putin, mas uma coisa não justifica a outra. É difícil. E agora você falar que aqui a gente que não estão tendo atos não democráticos. Não, existem, claro que existem. A gente sabe que o processo legal, tem um processo legal, não né? está sendo cumprido por várias coisas. A gente está vendo hoje, né, uma coisa que nunca se viu em toda a história do país. Gente, tem aí os processos aí para mostrar isso. Férias de 60 dias também, olha, aí estão querendo botar mais dias para eles ficarem em casa, hein? Que coisa. Proposta da reforma administrativa, capitaneada pelo deputado, tá aqui, ó, Pedro Paulo. Férias de 60 dias para eles, ó. Para o judiciário, beleza, hein? Eu também queria. 60 dias em casa, né? Bom, né? Ganhando. Ganhando. Só que o dinheiro é nosso. E tem outro assunto muito importante, a adultização dos jovens, preocupa psicólogos. Tá lá na nossa página VZ6, tem muito mais notícias, gente. Se você quer ficar bem informado, você pode acessar nosso site, ir às bancas também. Aqui na nossa região tem o Correio Petropolitano, apenas R$2, mas a gente vai para a página 12, porque lá fala do serviço da Turp. A gente falou isso ontem aqui em primeira mão, trouxemos a notícia, trouxemos também alguns vídeos, né? Serviço da Turp é alvo de manifestação em Petrópolis, enquanto isso no jurídico, Justiça suspende homologação da tarifa, mas a gente vai falar dessa manifestação porque moradores da região de Araras, em Petrópolis, realizaram uma manifestação contra a empresa Turp Transportes na manhã de segunda-feira, ou seja, ontem de manhã cedinho, foi o que você viu ontem aqui com a gente. De acordo com imagens e relatos, os populares impediram a circulação dos ônibus na região. Pois é, e aqui embaixo, aqui vamos assistir Vamos assistir a reportagem da manifestação? Temos já? Então vamos ver a reportagem da manifestação de uma vez. Estamos aqui hoje em Araras, nessa manifestação aqui em prol de todas as linhas de ônibus do bairro, que está uma precariedade, várias quebras, atrasos. Então aqui a população se uniu para poder reivindicar melhorias nos ônibus. Segundo moradores de Araras e das proximidades, a manifestação realizada na manhã desta segunda-feira foi motivada pelo não cumprimento nos horários dos coletivos, atrasos e quebras constantes que afetam diretamente o cotidiano da população. Temos um 618 que faz durante 1 hora, só que sendo que a maioria das vezes está quebrado e é atrasado, sucateado para tudo. O ato da população interrompeu completamente a circulação dos coletivos nas proximidades. E aqui um monte parado já. Sandra Miranda é moradora da região do Vale das Videiras, a qual só pode ser acessada por ônibus que passam por Araras, e afirma que a circulação dos coletivos só vai ser liberada após uma resposta da empresa responsável. E ainda aponta outros problemas enfrentados pela população moradora da região. Estou representando o Vale das Videiras, a gente está aqui em busca de melhorias. Aumento de passagem que vai ser um absurdo. Esse negócio de baldeação de Vale das Videiras ali no Malta também não vai funcionar. Então a gente está aqui reunido com essa população aqui. Enquanto não tiver resposta concreta, protocolada, a gente não vai liberar nada. O morador do bairro Vista Alegre apontou que os problemas enfrentados pela população local são ainda maiores que o transporte público e cobrou a atenção dos órgãos municipais. Estou precisando de saneamento básico, consertar a rua, a gente precisava da Secretaria de Obra aqui presente para discutir com a gente os interesses da população. Nós precisamos de ter apoio da prefeitura, da empresa, da CPTran. Pois foi uma confusão, como a gente falou lá, e a gente tentou o contato
com o Sindicato das Empresas de Ônibus, o CETRANSPETRO, que responde por todas as empresas de transporte público aqui da cidade, inclusive a TURP, solicitando um posicionamento da TURP Transportes, mas não tivemos retorno dessa solicitação. Pois é, caso aqui, quem sofre é a população, né? E eles se manifestaram com razão pela melhoria do serviço, dos horários, a gente falou precária, né, que a empresa tem servido lá a população de Araras. Gente, essas e outras notícias vocês acompanham, tem o nosso site, tem também as nossas redes sociais. É claro, você fica muito bem informado aqui durante a nossa programação. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que 2 postos de combustível são interditados no Rio por irregularidades e uso indevido da marca. Pois é, o Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro entregou certificados durante a formatura de 350 alunos das primeiras turmas do programa Empregos Azuis, um mar de oportunidades, que oferece 11 cursos técnicos de graça para o desenvolvimento de mão de obra especializada nos setores ligados à economia azul. A cerimônia foi realizada na última sexta-feira na capital. Iniciativa da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, o programa, lançado em março deste ano, tem como meta formar 6.000 profissionais até o fim de 2026. Entre as formações contempladas pelo Empregos Azuis, um mar de oportunidades, os cursos de taifeiro, operador de empilhadeira, soldador, pintor industrial, marinheiro de convés, mecânico de motor a diesel, eletricista de embarcação e segurança de plataforma. O programa já tem convênios com diversos municípios fluminenses e acordos com a Associação Brasileira de Corrosão, Marinha do Brasil, Firjan Senai e a empresa Car Powership do Brasil, do setor de energia. Dizer realmente que é uma felicidade estar nessa formatura, parabenizar pelo esforço, por tudo que vocês mesmos se deram aqui. Eu acho que é isso que a gente acredita na valorização do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro que saiba explorar, saiba usar, saiba ter benefícios das suas potencialidades. Em um mercado ainda predominantemente masculino, cerca de 60 alunas receberam certificado de conclusão dos cursos oferecidos pelo programa. Para a recém-formada taifeira Deisiane Ribeiro do Nascimento, de 38 anos, a oportunidade oferecida pelo governo do estado marca o início de uma nova etapa em sua vida. Gostei muito da parceria do governo do estado com a Cenemar e a Secretaria das Mulheres. O curso ele foi excelente, eu aprendi bastante. Eu sempre tive vontade de trabalhar embarcada e foi uma oportunidade. Com salários que podem variar entre R$ 2.500 e R$ 6.000, dependendo da função e do nível de especialização, o programa pode injetar na economia fluminense cerca de 420 milhões de reais, considerando a formação de 10.000 profissionais. O impacto se estende ainda às cadeias produtivas e à arrecadação municipal, especialmente nos municípios costeiros. Novas qualificações, como curso de drone marítimo, também estão previstas para o programa, ampliando ainda mais as oportunidades de inserção profissional. Olha, gente, 2 postos de combustíveis foram interditados em Ramos e no Engenho Novo. E um foi autuado em Olaria, na última sexta-feira, todos localizados na zona norte do Rio de Janeiro. Os estabelecimentos apresentavam o uso indevido de identidade visual da marca Vibra, licenciada pela Petrobras. A ação faz parte da Operação Clone e foi motivada a partir de denúncias da Vibra, marca licenciada pela Petrobras, sobre o uso indevido da identidade visual por postos que não fazem parte da bandeira da marca. A operação foi deflagrada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, a SEDCOM, pelo PROCON estadual, pelo Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Rio de Janeiro e pelo Instituto do Combustível Legal. Em Ramos, os fiscais identificaram bomba baixa
que é quando a quantidade abastecida é diferente da registrada no visor. No bairro de Olaria, o posto apresentava características da bandeira BR. No Engenho Novo, além de bomba baixa, o posto não apresentava nota fiscal dos combustíveis e nem o fornecedor nas bombas e tinha problemas estruturais no teto. Os estabelecimentos têm até 72 horas para descaracterizar o posto da identidade visual gráfica do posto BR e comprovar à Secretaria e à Autarquia sob pena de interdição. A Vibra reforçou em nota que apoia ações contra a ilegalidade no setor e seguirá colaborando com as autoridades para proteger os consumidores e garantir a qualidade dos produtos. E agora a gente fala de uma notícia boa para Petrópolis, porque a cidade é destaque no estado do Rio, sendo o 7º município que mais abriu empresas este ano. A média atual de 2025 no município também é maior do que foi registrado em 2024. Os dados fazem parte do ranking divulgado pela Junta Comercial do Rio de Janeiro, o Juscerja. Confira. Até o dia 8 deste mês, foram abertos na cidade 1.124 registros de empresas, uma média de 140 por mês. Esse número já supera a média de 2024, que chegou a 133 aberturas de empresas. Ao longo de 2024, foram abertas 1.601 empresas. Segundo a Juscerja, o estado do Rio registrou um número recorde de abertura de empresas no território fluminense neste ano. Acreditamos que nós vamos superar o ano de 2024, que foram 1.601 empresas. Isso é importante porque isso promove mais empregos, geração de renda, mais impostos para a cidade. Só no mês de julho foram 7.594 novos negócios formalizados, o maior número de todos os meses de julho. O resultado supera o recorde computado em 2024, que registrou 7.315 aberturas, um crescimento de 3,8%. Para o presidente do Centro de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, as empresas veem diversos atrativos na cidade, principalmente pela segurança. Vem cada vez mais recebendo empresas, até porque a nossa cidade, ela hoje é uma cidade que você pode botar um negócio devido à segurança que a cidade tem, né? Uma cidade com muita segurança, e também cada vez mais a infraestrutura que a cidade vai tendo, e isso vai possibilitando que essas empresas venham para cá. Um dos setores que mais cresceu foi o comércio, que junto ao turismo já são consolidados na cidade. Porém, a área de tecnologia tem crescido em Petrópolis nos últimos anos, com expectativas ainda maiores para o futuro. Um dos maiores setores. O setor número 1 é o turismo. E o outro segmento também que eu posso dizer a você é o segmento da tecnologia, né? A cidade vem se destacando cada vez mais como uma cidade tecnológica, e eu tenho certeza que mais adiante, né, a tecnologia vai realmente trazer muitos empregos e muito trabalho aqui, e muita renda para a nossa cidade. As expectativas para os próximos meses são grandes, para que mais empresas sejam abertas. Nós estamos aqui acreditando que nos próximos meses e também nos próximos anos, cada vez mais a gente vai estar gerando um aumento de empresas, né, de abertura de novas empresas aqui na cidade de Petrópolis. Então tá aí, reforçando, né, Petrópolis sendo destaque aí no estado do Rio como a 7ª cidade que mais abriu empresas este ano, né? Muito bom. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e você vai ver logo depois desse intervalo que empresa inicia corte de 111 árvores em terreno de Itaipava. Pois é, e você vai ver também que Petrópolis terá aumento na temperatura nessa semana. A previsão do tempo, né? Voltamos já. Do tempo. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas
e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do Governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta para te falar que a Justiça publicou no último domingo, dia 17, isso foi ali no finalzinho do dia, porque a audiência foi na semana anterior, na sexta-feira. Então, ela fez aí essa publicação no dia 17 da suspensão da homologação do aumento da passagem de ônibus que operam no município de Petrópolis. Na semana passada, o juiz Jorge Luiz Martins havia homologado o valor de R$ 5,90. Mas, com a nova decisão, a tarifa voltou ao preço de R$ 5,30. Que confusão, né, gente? Na decisão, o juiz Jorge Luiz Martins decidiu suspender os efeitos da ação homologatória, ou seja, o valor
da passagem permanece em R$ 5,30. O magistrado determinou também que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, apresentasse em um prazo de 5 horas, após ser formalmente notificada, o relatório analítico semestral de janeiro a julho de 2025. Na audiência realizada na última quinta-feira, no dia 14, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, foi homologado que a tarifa seria reajustada para R$ 5,90 a partir de 5 dias após a publicação das intimações no sistema judiciário, o que não aconteceu. Na ocasião, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que a demora no reajuste tarifário agrava o desequilíbrio econômico nos contratos, o que pode resultar na descontinuidade do serviço do transporte público no município. A audiência foi marcada por divergências, entre elas a necessidade do envio da planilha de custos ao Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, já que, segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ele não apresentou o documento ao Conselho, por entender que a decisão judicial dispensava o procedimento. Apesar disso, o prefeito Ingo Rames salientou a importância da atuação do Comutran. A planilha, tanto da CPTrans quanto da CETRANSPetro, que falam sobre os novos valores da tarifa, não foi apresentada e nem debatida no Conselho, o que é lamentável, porque o Conselho é uma instância de discussão que tem a participação da sociedade civil e de outras representações do trânsito e do transporte local. É importante lembrar que a planilha de custos do Sindicato das Empresas de Ônibus pediu o aumento da passagem para R$ 6,40. Já o documento da CPTrans apoiava o reajuste para R$ 5,90. CETRANSPetro pede R$ 6,40, CPTrans apresenta R$ 5,90, valores muito altos para um serviço muito ruim, com coletivos velhos, principalmente por parte da cidade das Hortênsias, Cidade Real com falta de ônibus, principalmente no São Sebastião, e a Turpe com uma crise generalizada. Os petropolitanos não consideram possível aumento proporcional ao serviço que é prestado atualmente. R$ 5,30 já está caro. Pela quantidade, por exemplo, eu vou daqui no shopping, no Hiper. Um absurdo. Geralmente ônibus quebrado, qualidade dos ônibus velhos, né? Caro e serviço ruim. Pois é. Pois é, e olha só, gente, o corte de 111 árvores em um terreno na estrada União Indústria, em Itaipava, ao lado do supermercado Pão de Açúcar, já começou. A derrubada autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente afeta 93 árvores nativas da Mata Atlântica e outras 3 espécies exóticas, totalizando aí 111 exemplares. As imagens aéreas mostram a diferença na paisagem no local. O antes e depois do corte das árvores mostram uma redução significativa da cobertura vegetal, alterando completamente o visual da área, que agora apresenta grandes clareiras no lugar onde antes havia árvores de médio e grande porte. A autorização ambiental foi concedida à empresa Segovia Empreendimentos Incorporação LTDA no dia 7 de julho de 2025, com validade até julho de 2026. Mesmo com a legalidade da autorização, a medida já havia gerado forte reação de ambientalistas e moradores antes do início dos trabalhos. As pessoas chegam a brincar que é o deserto de Itaipava, porque você não consegue caminhar lá durante os dias, né, a partir da tarde, de tão calor, você não pode autorizar o corte integral das árvores de um terreno. De acordo com o presidente da Nova Monsanto, a autorização é legítima e se encontra dentro da lei, mas outros fatores poderiam ser considerados. É claro que as autorizações estão lá, o processo tramitou pela prefeitura, mas o nosso ponto é no sentido de que a legislação precisa ser aplicada com bom senso.
Em nota enviada em julho ao Grupo Correio da Manhã, a Prefeitura de Petrópolis informou que a autorização seguiu todos os trâmites legais, com pareceres favoráveis do ICMBio e dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. Segundo o município, foi autorizada a supressão de 96 árvores, número que inclui galhos grandes que não correspondem a árvores distintas. A administração municipal afirmou ainda que a área não apresenta características de um fragmento florestal, tratando-se de um grupamento arbóreo isolado em uma área amplamente antropizada, ou seja, já bastante alterada pela ação humana. Como compensação ambiental, o responsável se comprometeu a plantar 521 mudas de espécies nativas na Mata Atlântica, quantidade 5 vezes superior à vegetação a ser suprimida. Realmente é uma pena, né? Assim eu espero que ele faça. Pois é. E nesta terça-feira é o Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua, uma data para reforçar a importância de ações e políticas voltadas para atender essa população. Por isso, a Prefeitura de Petrópolis vai promover um evento na Casa da Cidadania e quem traz mais detalhes sobre isso é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está ao vivo. O que vai ter nesse evento, Toledo? Bom dia para você. Bom dia, Toledo. Fala pra gente. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Então, vai ser um evento com troca de experiências, ações de saúde mental e apresentações artísticas feitas por usuários dos serviços de acolhimento do município. Esse acolhimento é realizado aqui na cidade através da Secretaria de Assistência Social, por meio de uma rede articulada que inclui o Serviço Especializado em Abordagem Social, o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro POP, e o Núcleo de Integração Social UNIT, além da parceria com demais políticas públicas. Só em julho, por exemplo, quase 1.200 abordagens foram feitas a 82 pessoas diferentes para oferecer os serviços. A rede de acolhimento em Petrópolis começa com as abordagens sociais, que são realizadas tanto por demanda quanto por encaminhamentos, oriundos de equipamentos públicos, como os centros de referência de assistência social e também as unidades de saúde. Há também o trabalho de busca ativa, na qual as equipes percorrem o centro da cidade, com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e oferecer esse atendimento. No evento desta terça-feira, as pessoas em situação de rua vão poder participar de uma conversa com a defensora pública Carla Beatriz Nunes Maia, que vai lembrar o massacre da Sé, quando uma série de atentados violentos lá em 2004, em São Paulo, provocou a morte de 7 pessoas que viviam naquele local. Lembrando que a Casa da Cidadania fica na rua Visconde de Souza Franco, número 474, no centro da cidade. E o evento acontece daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, e vai até o meio-dia. Jorge, Roberto, eu volto com vocês. Obrigado, Toledo, pelas informações. Bom dia de trabalho para você aí. Muito obrigado, Bom dia, Toledo. Obrigada. E a gente dá continuidade aqui porque a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 95 oportunidades para esta semana. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. São 33 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para assistente de processos químicos e mecânicos, atendente, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, balconistas, camareira, costureira, estagiário, estofador de móveis, porteiro, repositor e zelador de edifício. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos até a sexta-feira, dia 22 de agosto, no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. A lista completa de vagas e pré-requisitos está disponível em nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Pois é, e agora a gente fala que um casal foi preso após furtar um supermercado em Itaipava. Isso aconteceu no sábado, dia 16. Os acusados colocaram uma peça de carne escondida embaixo da manta de uma criança de colo. A prisão da dupla ocorreu por volta das 7 horas da noite de sábado, depois que os agentes da 106ª Delegacia de Polícia foram acionados por funcionários do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, os acusados esconderam uma peça de picanha na manta de um bebê de colo.
O item foi avaliado em R$ 213,84. Ainda segundo a polícia, para tentar disfarçar o crime, o homem chegou a ir até o caixa para pagar uma cerveja. O casal foi preso em flagrante e autuado por furto qualificado. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta terça-feira. Bem, olha só, em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, ainda com muitas nuvens, mas não há possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol entre nuvens e períodos de céu nublado que seguem até a noite. Os termômetros podem variar entre mínima de 11 e máxima de 21 graus. Em Petrópolis, o dia não será diferente das outras cidades da região serrana não, viu? A terça-feira também será de sol, com períodos de céu nublado e noite com céu encoberto. As temperaturas vão se manter estáveis, variando aí entre mínima de 11 e máxima de 20 graus. Já em Paraíba do Sul, a previsão é de chuva para esta terça-feira. Ainda assim, os termômetros marcam números mais altos, como mínima de 15 e máxima de 23 graus. A chuva pode ocorrer de forma isolada durante a tarde e à noite já não chove mais, apesar do céu permanecer aí carregado por nuvens. E para finalizar, em Três Rios, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e noite de poucas nuvens no céu. Os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus Celsius. Na região, não há possibilidade de chuva. Bem, mais uma previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pois é, pessoal, terminando a nossa edição por aqui. Amanhã, 7h30, a gente tá de volta com muita informação, viu, para você. Obrigado pela presença e audiência. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.